Hoje o Fortaleza joga pelo Campeonato Cearense, mas a cabeça do torcedor nesse primeiro semestre é só em uma coisa, né? Copa Libertadores da América. É inevitável, a gente só consegue pensar nesse grande compromisso que a gente tem justamente nesse mês, né? Estamos em fevereiro, então logo no final do mês o Fortaleza vai fazer esse grande jogo, mais um grande jogo na sua história, e que a gente quer estar presente, a gente quer ver o Fortaleza com o máximo de energia, o máximo de força nesse confronto. Porém, a gente vai ter algumas dores de cabeça até lá. E vai ser complicado a gente também encontrar uma forma de chegar inteiro nesse jogo, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Porque já temos desfalques certos para essa partida e que podem complicar muito esse mês para o Fortaleza. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente reservar um tempo para poder abordar esse tema, e para não justamente perder esse tempo, vou chamar aqui a vinheta para a gente dar início mais esse vídeo aqui do Glória e Tradição. Pois bem, vou, inclusive, galera, começar isso colocando aqui uma matéria do Povo que traz uma notícia, né? Traz não uma novidade, mas algo que a gente já sabia, porém com uma confirmação um pouco triste, que é a suspensão do Manuel Brits, né? O Brits vai ser desfalque do Fortaleza nesse confronto contra o Deportivo Maldonado, né? Uma matéria assinada ali pelo Afonso Ribeiro e que talvez possa já complicar a vida do Fortaleza nesse confronto, né? Que ele explica que o zagueiro foi expulso ali na Sul-Americana de 2022 e vai ter que cumprir suspensão nesse duelo na Copa Libertadores, tá? E tem um porém. Vamos ler aqui na matéria, né? Que o zagueiro Manuel Brits vai ser desfalque do Fortaleza nos dois jogos contra o Maldonado. Tanto o jogo no Uruguai quanto o jogo na Arena Castelão, né? O provável jogo da volta da Arena Castelão. E assim, por conta de uma infração que ele cometeu na Sul-Americana de 2022, ou seja, a expulsão, ele vai acabar pagando essa punição na Libertadores, né? Aqui até ele explica o contexto, né, que na matéria do Afonso, de como ele chegou no Fortaleza e o porquê dessa expulsão e que acabou afetando, né, o seu desempenho na temporada seguinte, e que por se tratar de uma competição também chancelada pela Conmebol, assim como a Sul-Americana e a Libertadores também ele vai ter que cumprir sua suspensão nesse torneio continental, né? E tem um detalhe, além do Brits, que é uma infelicidade a gente não poder contar com ele para esse confronto, o Fortaleza também não vai contar com mais alguns jogadores, né? Além do zagueiro, como diz aqui, como lembra a matéria, além do técnico do nosso querido zagueiro Brits, o Vojvoda não vai poder contar nem com o Pikachu e nem com o Moisés nesse primeiro confronto. E assim, a gente vai perder essa grande arma que o Fortaleza tem que ali no lado direito, que é com o Pikachu. Por que, que o Pikachu está de fora? A gente tem que lembrar que o Pikachu ele foi punido também com 2 jogos de suspensão por conta de ter sido expulso contra o Estudiantes, naquele jogo da Libertadores em 2022, né? E a questão do Moisés é uma questão de lesão. Por que, que a gente também acredita que eles acabaram duplicando essa pena? Existem alguns casos na Libertadores, né, alguns casos na Conmebol Libertadores, de que jogador, quando foi expulso numa competição, ele pagou em outra, ele acabou acumulando 2 jogos por conta de que ele justamente era para cumprir a suspensão naquela competição, e pelo fato dele cumprir na próxima, acabava isso agravando a pena. Em alguns casos, isso acabava acontecendo, né? Eu não realmente não sei informar se esse é o exemplo do caso do Pikachu e do caso do Brits, mas são exemplos que lembram casos semelhantes a esse, né? Então acho que é interessante a gente colocar isso na mesa para poder discutir. Tem mais, né? Tem mais um detalhe que ele também cita aqui na matéria, que o Brits teve esse começo atribulado, se tornou um jogador importante, e que apesar dessa inconstância dele de tentar finalizar um jogo por conta de lesão, a gente acabou perdendo essa arma para esse jogo. E aí, além dessa questão dos desfalques, eu acho que isso leva a gente para outro debate. Eu vou colocar aqui na tela o calendário, porque eu acho que esse diz muito sobre os jogos que a gente vai ter para fazer daqui para frente. O Fortaleza joga hoje contra o Atlético Cearense no jogo agora estreando, né, abrindo o mês de fevereiro neste campeonato. E assim a gente vai fazer essas sequências de jogos. Depois vamos encarar o ABC. Depois a gente enfrenta o Ceará, fechando a fase de grupos estadual, e caso termine primeiro, pega depois o Bahia.
e tem um jogo ali contra o CSA no meio tempo, antes de enfrentar o Maldonado na Libertadores. Então, eu acho que aí a gente já pode dar início a um certo debate. Não vamos contar com Brits e nem Pikachu nesse jogo. Também Moisés, mas por causa de lesão. Mas no caso do Brits e do Pikachu, a gente pode ter eles jogando em outras partidas. Na live de ontem, acho que a gente fez até uma discussão, eu e a Thaís debatendo sobre esse tema, de qual seria a formação que o Fortaleza já poderia ir testando e já fazendo uma certa filtragem para a gente encontrar o time ideal para esse confronto contra o Maldonado. Só que a partir do momento em que a gente não conta com Brits e não conta com Pikachu por força de suspensão, ou seja, eles podem jogar os jogos de outras competições, mas não jogam esse contra o Maldonado, surge essa dúvida. Então, para esses jogos, contra, por exemplo, o Ceará, contra o Bahia, que tem a tendência a ter uma exigência bem maior, eu acredito que vão ser jogos onde teremos a certeza da presença de Iago Pikachu e de Brits. Isso é claro se eles não também estiverem suspensos nesses jogos. Se o Pikachu, por exemplo, foi expulso hoje contra o Atlético Cearense, ele não joga contra o Ceará. Mas, se for por força de condição de jogo, eles podendo estarem aptos para entrar em campo, eu acredito sim que é uma grande chance da gente ver esses dois atletas. O Pikachu, a gente sabe que ele é um cara que é indispensável lá na frente. A partir do momento que a gente perde o Pikachu, é necessário uma reposição à altura. O Fortaleza até consegue meio que nivelar aquilo ali. A gente pode colocar Pedro Rocha de um lado, Romário do outro, tentar fazer um equilíbrio naquela área de campo, mas é inegável que o Fortaleza fica menos. Ele não consegue entregar o que ele entregaria com o Pikachu. O Pikachu tem uma aplicação tática muito diferenciada, ele consegue fazer função de volância quando precisa, de meia direita, quando precisa, de atacante quando precisa. A gente cansa de citar exemplos de quando o Pikachu estava na pequena área para poder finalizar, apesar dessa fase dele de não fazer muitos gols, mas o fato é que ele é um jogador que a gente precisa contar nesses jogos. Da mesma forma, o Brits, tanto contra a Bahia contra o Ceará, pode ser uma grande oportunidade da gente ver ele jogando. E ele finalmente encerrando uma partida, né? Afinal, o coitado ainda não teve a chance de finalizar um jogo por tantas lesões que ele vem sofrendo e, assim, casualidades, né? O lance dele, inclusive, no jogo contra o Sergipe, acabou sendo um exemplo disso. Então, acredito que para essas duas partidas a gente pode contar com eles. O fato é, contra o Maldonado, nem Brits, nem Pikachu e nem Moisés vai jogar. E aí daí para lá a gente tenta achar e tenta finalizar quais seriam os substitutos à altura. Do Pikachu a gente já citou quem pode fazer essa função, e do Brits a gente está bem servido, eu acredito. A gente tem o Benevenuto, a gente tem Ceballos, o Tite pode também quebrar esse galho no jogo contra o Maldonado. Enfim, daqui para lá a gente vai ter muita água correndo nesse rio e poder decidir quem é que vai fechar esse time. Mas e aí, o que você achou? O que você acha dessa ausência? Quem pode substituir eles nesse jogo tão importante? Lembrando que a ausência de tanto Moisés, tanto Pikachu e de Brits são para os dois jogos contra o Maldonado. Então é muito difícil, é muito complicado e a gente tem que chegar pronto para essa grande decisão. Então, amigos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, comenta aí embaixo qual o time ideal que você acha para Fortaleza nesse jogo lá no Uruguai e também os jogos contra Ceará e Bahia, que é a tendência são serem jogos muito importantes, ok? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Mais tarde tem live, mais tarde tem GT diretamente do PV, trazendo informações para você, ok? Então, como de costume, como eu sempre digo, até mais.